meus amigos, boa noite. Mais uma vez ao vivo, marcando presença, segunda-feira, dia já consagrado às 21h30 da live da HiFit. Eu aqui, eu que vos falo, professor Rodrigo Baladã, mais uma vez trazendo aí conteúdo, informação de qualidade para você que está aí do outro lado, que me acompanha através das redes sociais, do Facebook, né, tanto da fanpage quanto do perfil pessoal, Rodrigo Baladã, também no Instagram, HiFit Rodrigo Baladã. Fico muito feliz aí de estar podendo mais uma vez, mais uma segunda-feira, contar aí com a presença de todos vocês que estão aí do outro lado. Vamos interagindo aí, o pessoal vai entrando aí agora, a gente vai olhando aqui. Eu mais uma vez, como sempre, vou entrar aqui no telefone do lado para poder verificar aqui os comentários de vocês. O pessoal que for entrando aí, vai dando um alô. Aparência nova aqui agora no escritório, né? Vocês darem uma olhada aqui. Aqui é um pequeno do meu acervo aqui literário, né? Uma parte aqui da estante que vai até lá em cima, que não dá para ver, dos meus quase 800 livros em que eu uso como material de consulta. E sempre que eu preciso de alguma coisa sobre algum assunto específico, eu vou lá, pego 5, 6, 7, 8 livros sobre o mesmo assunto, abro no mesmo capítulo e leio lá e tiro uma base, uma interpretação, uma média do que diversos autores que falam sobre o mesmo assunto, o que eles dizem a respeito, né? Então isso aqui eu falei para vocês na semana passada, que eu já com o escritório arrumado aqui, né, no novo apartamento, no escritório, eu já colocaria aqui ao contrário a imagem, né? E essa estante ela vai lá até o teto, enfim. E essa vai ser a partir de agora aí o nosso cantinho de toda segunda-feira, né? Escritório aí meu, de vocês que me acompanham, para a gente poder trocar informações. Isso é o mais importante. É a gente fortalecer a educação física, é a gente levar nossa profissão para frente e, consequentemente, a cada dia, né, através do conhecimento, da disseminação de informação, a gente poder prestar melhor um serviço para a sociedade, para a população, para que isso retorne para a gente. O retorno é nosso. A gente plantando, o retorno é nosso. A gente passa a ser mais bem remunerado, a gente passa a ser reconhecido por outras áreas da saúde, como nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, que passem a enxergar a gente do jeito que nós merecemos. E para isso a gente precisa fazer por onde? A gente precisa plantar muito, a gente precisa estudar muito, se dedicar muito para que a sociedade, depois de um tempo, reconheça isso. Meu café corriqueiro, aqui com a minha caneca, que a minha velhinha me deu, minha mãe. Vou ligar aqui o telefone celular para poder ver aqui vocês junto comigo. Vão me dando o ok aí, por favor, para eu saber que vocês estão ouvindo aí. Hoje estou com cabo de rede, acho que foi o Busato, reclamou semana passada que estava caindo a imagem. Não sei se está melhor hoje, vocês podem me dar aí um ok, se está melhor, se está igual. Hoje eu estou com cabo de rede, Busato, 30 mega de internet. Não são 30 megas, não. Acho que se fala 30 mega mesmo. Enfim, 30 megas, 30 mega, enfim. Busato, não tem do que você reclamar. Se travar, é a tua internet Lentium, tá? Aí eu vou mandar você trocar. Brincadeiras à parte, meu gole de café. Vou entrar aqui e logo na sequência, artigo para dentro, que é o que interessa, informação pra gente. Vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui. Ver se eu consigo conectar já aqui para ver vocês. Vamos lá. Achando aqui a live na página. Opa, achei. Olha meus livrinhos aqui. Vamos lá. Beleza. Deixa eu baixar aqui o volume. Pronto. Opa, Lucas, Vinícius, Éder Xavier. Parece que tem uma galera. Bruno Barbosa, tamo junto. Parece que a internet hoje tá boa, né? Enfim. Tem mais alguém aí online? Vamos trocar informação. Já. Vocês viram aí qual era o assunto, né? Aproveitei a promoção relâmpago do Clau na live passada e comprei os segredos da hipertrofia. Boa, Lucas.
Já assistiu alguma coisa? Espero que você esteja gostando, espero que esteja valendo a pena, né? A gente vai falar aqui de um assunto bastante interessante, que não tem nos segredos da hipertrofia. Até porque o artigo é muito velho, saiu há pouco tempo atrás. Então, Ivan Júnior, tudo bem? Lucas, isso aí. Quem mais está ao vivo? Carla, fez o hit, que bom, espero que tenha gostado. Obrigado pela presença, Rafael, tamo junto. Vamos trocar aí ideia hoje, informação. Hoje, sem dúvida nenhuma, o artigo é muito valioso, muito bacana. Vale a pena a gente ficar até o final. Vocês que viram aí, vocês devem ter recebido a lista de transmissão. Lembrando que quem não está na lista de transmissão não recebe conteúdo imediato, automático e, na maioria das vezes, exclusivo. Então, se você ainda não se cadastrou na lista de transmissão, entra lá no site www.highfit.com.br, se inscreve lá, manda me adiciona no WhatsApp, manda um oi, diz lá, quero ser VIP, meu nome é tal, que eu vou te inserir na lista de transmissão na HiFit para você poder receber conteúdo exclusivo. José Luiz, beleza? Adão também presente. Quem mais presente aí? Muita gente. Parece que o negócio hoje aqui está rodando fácil. Vamos lá ver quem é. Sócrates, grande Sócrates. Presente aí, já vi você. Bom, acabar de tomar um café, mete bronca. Gente, lembrando, preciso sempre da força de vocês, da amizade de vocês. Dan Barbosa, boa noite. Gente, vocês estão ao vivo aí online, vocês não vão perder a live. Clica aí embaixo no linkzinho, por favor, compartilhar, porque aí vai para a página principal de vocês. E na página principal de vocês, algum colega professor de educação física pode olhar pela página de vocês e acabar entrando na live. Não necessariamente pode estar aparecendo a live da HiFit para o perfil dele, e ele acaba assistindo a live, e é uma forma de você compartilhar a informação, o conteúdo, o conhecimento. Antônio Oliveira, José Luiz de Almeida, tudo bom? Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço muito. Lembrando também que eu tenho o canal do YouTube lá, HiFit, onde eu posto os vídeos. Lá sempre sai primeiro, antes de sair do site. Você se cadastrando lá, curte lá o canal. Você não precisa ter conta no Google, nada. Clica lá em se inscrever, você vai ser adicionado. E aí vai perguntar lá se você quer ativar o sino. Clica para ativar o sino que você recebe automaticamente todo o conteúdo que eu colocar lá no YouTube. Futuramente, daqui a pouquinho tempo, as lives não vão ser somente pelo Facebook, vão ser pelo YouTube. Então, quem está inscrito no YouTube vai receber. Então, eu vou alternar. Uma vez vai ser live pelo Facebook, outra vai ser pelo YouTube. Quem não tiver inscrito pode perder a live e um grande conteúdo. As lives a partir de agora, provavelmente, quando a gente tiver aí algum outro assunto importante para avisar, vai ser outra coisa. Mas provavelmente todas as lives desde a semana passada em diante serão sempre tradução, interpretação de artigo, que é o que eu acho que a galera da educação física precisa, que é o que nós precisamos para poder entendermos qual é a melhor forma de prescrição de treinamento, seja ele de força, contra resistência, ou seja ele de treinamento cardiorrespiratório para os nossos clientes de uma maneira geral. 30 pessoas online, aparecendo aqui para mim. Galera, se puder compartilhar. São 9h40, 10 minutinhos, estou dando só uma tolerância, mas em respeito aí a vocês serem pontuais, assim como eu procuro ser. Vamos colocar já o conteúdo para frente, para poder a gente respeitar aí vocês que entraram no horário. Parece que até a iluminação desse lado aqui está melhor, né? Eu virei aí. Obrigado, Luiz, obrigado por compartilhar. Sócrates, estou esperando o teu compartilhamento, meu querido. Vai falar sobre o que, Leandro Figueiredo? Já vou dizer. Então tu não está na lista de transmissão, né? Porque eu mandei o conteúdo, o Leandro Figueiredo, para a lista de transmissão. Então todo mundo que está na lista de transmissão já sabe sobre o que é o artigo de hoje, sobre o que é a tradução e interpretação da evidência científica que eu vou falar hoje. Ô, Josiane, obrigado por ter compartilhado. Obrigado, Sócrates. Hoje estou muito contente, vai ser um assunto muito interessante, muito polêmico, para variar, né? Não podia ser diferente, vindo do professor Rodrigo Baladã, quando na verdade eu digo que eu não sou polêmico, eu sou autêntico, é diferente. Obrigado, Neumir. E já falando especificamente sobre o assunto, a gente vai falar hoje sobre hipertrofia, né, em idosos. Se, na verdade, existe, sim ou não, né? Ou se é lenda, né? Hipertrofia em idosos, sim ou não? Ocorre ou não ocorre? Ou será que existe ou será que é lenda? E por que eu estou dizendo isso? Porque é um assunto extremamente controverso, muito delicado de se tocar, a gente sabe dos processos deletérios do envelhecimento, mas eu
Ainda continuo na parte prática e não vou perder a parte prática nunca. Eu reduzi meus horários pela metade, mas eu começo a dar aula às 6 horas da manhã e paro depois do almoço, uma atrás da outra. Então, com relação à quantidade de aulas, eu continuo dando a mesma quantidade de aulas, 7, 8, 9, dependendo do dia. E depois eu venho para cá para o escritório para cuidar da HiFit, para responder as perguntas de vocês que adquiriram os cursos e tal, e produzir conteúdo para que a gente possa estar aqui. Mas eu, por estar presente todo santo dia na academia, mesmo não sendo professor de sala, apenas sendo personal trainer, eu vejo muita coisa. Davidson, obrigado, vamos compartilhar aí. Opa, Davidson compartilhou, obrigado. Eu ainda vejo vejo osso, participo de tudo que acontece numa sala de musculação. E eu continuo a ouvir diversos comentários de colegas, de profissionais de educação física, de personal trainers, na sala de musculação, do meu lado, no horário do intervalo, na lanchonete, dizendo que tem um aluno idoso e que o aluno ou a aluna idosa, por já ter entrado na menopausa, ou o homem na andropausa, e que é difícil o processo de aumento de massa muscular, de síntese proteica, porque o idoso também não suporta muita carga, patati patatá. Então, assim, a gente sabe das dificuldades, é bem complicado, mas eu sou um cara um tanto radical quando eu ouço determinadas coisas e que não corroboram com literatura, ou que podem corroborar, mas de um comentário um tanto com falta de informação. E eu sou muito contundente para bater de frente mesmo quando eu ouço alguma coisa baseada em achismo. Isso me dá uma raiva tremenda quando tem algum tipo de comentário que eu ouço ou que eu estou participando que não corrobora com que evidência científica. Eu, como não costumo mais discutir com achistas, né, com empíricos, né, e a gente vai olhar lá no dicionário, empirismo significa subjetividade, significa achismo, e isso no Aurélio, que é o pai dos burros, como já dizia minha mãe, significa, é sinônimo de charlatanismo, e charlatanismo é enganação. Então, como eu não dou bola mais para enganador, eu simplesmente não discuto mais e eu vou lá na literatura e eu discuto com o que tem na literatura. Então, o tema de hoje, como vocês já estão aí vendo, é se existe hipertrofia em idosos ou não. Sabe por quê? Porque eu, por estar há 15 anos dando aula como personal, eu já sou um pouco saturado, um pouco não, muito saturado, de ouvir de muita gente. Vocês também podem participar aí escrevendo isso, escrevendo aí no comentário de vocês podem corroborar. Eu já cansei, já fiquei de saco cheio, intolerante, de ouvir colega profissional de educação física, que isso não dá por causa disso, que isso não dá por causa disso, e que isso é assim, assim. Não, mas o idoso não hipertrofia, o idoso não emagrece mais, porque ele já tem gordura na região central, blá, 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 blá. Eu já mostrei 200 vídeos no meu canal do YouTube que o idoso melhora o condicionamento físico e emagrece tanto quanto o jovem, né? O que determina esse é o nível de treinabilidade, porque o princípio básico do treinamento esportivo diz, quanto menos treinado, mais treinável. Quanto mais treinado, menos treinável. E para o idoso, no treinamento cardiorrespiratório, para aumento do condicionamento e para mudança na composição corporal, não muda absolutamente nada para o jovem. Mas será que no treinamento de força, em virtude dos processos deletérios do envelhecimento, da queda hormonal, capacidade de geração de força e por aí vai, dificuldade de síntese proteica, será que realmente... realmente, cara, idoso tem limite por causa da queda hormonal, principalmente mulher, etc e tal. Não vai ter facilidade de hipertrofiar. Guilherme Souza, obrigado. Por favor, compartilha. Larissa, boa noite. Compartilha aí, por favor, na página de vocês. Então, assim, será que para o idoso isso realmente gera uma dificuldade de hipertrofiar, né? E realmente a gente tem que respeitar o limite de idade, porque treinamento cardiorrespiratório, treinamento de força é outra coisa, né? Então, a gente tem que verificar isso. E eu trouxe uma evidência extremamente recente, do final de 2016, segundo semestre, e a gente vai falar sobre ela hoje. Então, olha só, eu trouxe aqui esse artigo que fala sobre o tempo necessário para induzir hipertrofia no treinamento de força em idosos, certo? Esse artigo aqui é do Lixandrão, e mais um do Carlos Ugrinovich, que é o pessoal lá da USP, também da Unicamp, o Lixandrão. É o pessoal de São Paulo, mas é um pessoal que publica muito.
E esse artigo aqui foi publicado no Journal Strength Condition Research, né, que é o principal jornal da NASCA, que é a National Strength Condition Association, que é o principal periódico, a principal organização do mundo que conduz, né, na verdade, as recomendações, as orientações concernentes à parte de prescrição de treinamento de força. Fernando Luiz, obrigado, meu querido. Vamos compartilhar aí, por favor. 55 pessoas presentes na live aparecendo aqui para mim. Obrigado, gente. Vamos compartilhar. E hoje o assunto tá quente. Vocês já viram que eu tô com lenha na fogueira e eu vou soltar mesmo o verbo. Então, esse artigo aqui, que eu vou discorrer, vou traduzir e interpretar para vocês, fala sobre o tempo necessário para se induzir hipertrofia em idosos. Será que existe mesmo? Muito bem. Dados anteriores demonstraram que indivíduos idosos existe uma resistência anabólica com relação ao treinamento de força, ou seja, por causa dos processos deletérios, do envelhecimento, queda hormonal, fragilidade de aparelho locomotor passivo, como tendão, ligamento, cápsula articular, desgaste mesmo, né, pelo processo do envelhecimento. Nosso organismo, nosso corpo é uma máquina, né? Então, estudos anteriores falam sobre isso. Especificamente, os idosos apresentam baixa resposta de síntese proteica comparada com os jovens, né? Após uma sessão de treinamento de força equiparada entre eles. Bom, os aumentos na síntese proteica, elas são cruciais, né? O aumento na taxa de síntese proteica é crucial para a hipertrofia, né? Estes resultados, então, sugerem que os sujeitos idosos podem apresentar aí uma dificuldade, né? Ou um atraso na resposta hipertrófica com relação ao treinamento de força. Eu acho que caiu aqui o que está com o celular. Eu vou tentar aqui adicionar de novo para poder ver o comentário de vocês e a gente já entra nesse segundo parágrafo aí. Então, esse primeiro parágrafo aí vem corroborando com o que eu falei anteriormente. E isso é baseado em estudos. Tem aqui 2 evidências falando sobre isso. Aqui nesse segundo parágrafo, a gente já está online aí. Rogério, Cristiano, boa noite. Kesley, por favor, se vocês puderem compartilhar na página de vocês para mais colegas, mais profissionais poderem ter acesso à informação. Esse segundo parágrafo fala que, no melhor do nosso conhecimento, não existem estudos até agora que investigaram o tempo necessário para hipertrofia muscular em indivíduos idosos. Ou seja, eu estou trazendo para vocês, no final de 2016, essa evidência, que é a primeira evidência que nunca se determinou, se estudou, o tempo necessário que um idoso precisava ter de treinamento de força para ter hipertrofia, ou se isso não acontece. Bom, dessa forma, portanto, né, o objetivo desse estudo foi investigar o tempo necessário para aumento na área de secção transversa, né, para hipertrofia do músculo vasto lateral, em resposta a um programa de 10 semanas de treinamento de força em idosos. Vamos seguir. Pessoal, aí, Isadro, Alberto, boa noite, meu grande amigo, professor, parceiro, por favor, compartilha aí, Alberto, compartilha, Isadro, estamos aí com quase 60 pessoas online. Vamos lá, com relação aos métodos, né, a abordagem experimental para o problema. Nós, falando deles, né, dos pesquisadores, né, nós usamos um protocolo de treinamento de força para investigar o tempo necessário para a hipertrofia muscular em idosos. Né? No baseline, ou seja, antes dos testes, a área de secção transversa do músculo vasto lateral foi avaliada por ultrassonografia, ultrassom e ressonância magnética, que é padrão ouro. Né? Após isso, os participantes engajados, né, foram engajados em 2 sessões de familiarização, para que depois, né, durante o leg press, eles fizessem os procedimentos de testagem, né? 72 horas depois da última familiarização, né, da última sessão de familiarização, a 1RM ela foi testada no leg press 45, no exercício leg press 45. Depois disso, os sujeitos engajados no programa, no grupo que fazia o programa de treinamento de força, porque era um grupo que fazia e um grupo controle para depois poder comparar se realmente funcionava. Eles se engajaram num protocolo de 10 semanas com 2 sessões por semana.
Um exercício leg press, 2 sessões por semana, dando um total de 20 sessões. 10 vezes 2, 20 sessões. A área de secção transversa do vasto lateral foi avaliada a cada 2 sessões de treinamento, né? Usando ultrassonografia, certo? E depois destas 2 sessões. Esse procedimento de ultrassonografia ele é descrito através lá dos métodos de seção de utilização da ultrassonografia. Então, eles faziam a análise de ultrassom a cada 2 sessões. Como eles treinavam 2 sessões por semana, então, uma vez por semana, ao final da segunda sessão da semana, eles faziam análise lá de ultrassom. Na 5ª semana de treinamento, a 1RM ela foi reavaliada para progredir a carga, né, para ajustar a 1RM e, consequentemente, progredir com a carga. Após 10 semanas de treinamento, no pós, a área de secção transversa do vasto lateral foi avaliada novamente por ultrassom, ressonância magnética e somente por ressonância magnética o grupo controle foi avaliado também para ver se aumentou a 1RM. Então, como é que foi esse protocolo aqui para poder entender graficamente? Aqui, fica mais fácil, ó. Tá aqui o pré, aqui, ó, 10 sessões, 10 semanas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e o pós. Aqui é todo o protocolo de treinamento de força. Beleza, um exercício só, leg press 45. Semana, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª, beleza. No pré-teste, o que eles faziam? A análise de ultrassom, a análise de 1RM e a análise de ressonância magnética. Tá aqui no pré, ó. As 3 avaliações. Aí começava a treinar. Ao final de cada semana, ou seja, 2 sessões, fazia avaliação por ultrassonografia para ver se já tinha aumento da área de secção transversa. Ao final da 5ª semana, foi feito, além da ultrassonografia, o teste de 1RM, justamente para poder ajustar a carga. Treinou-se mais 5 semanas e fez a avaliação completa novamente. Ultrassonografia, ressonância magnética e novamente a 1RM. Como é que eram os sujeitos? Dá uma pausa para beber uma água. 14 sujeitos entre homens e mulheres participaram desses estudos. Eles foram alocados e escolhidos randomicamente, ou seja, aleatoriamente, tá? Em 2 grupos. Um grupo que treinava força, né, com idade acima de 60 anos também, e no grupo controle, que não fazia nada e que também era acima de 60 anos. Muito bem. Os sujeitos não foram considerados como ativos, ou seja, eles eram sedentários, tá? E eles não eram engajados para isso. Eles não poderiam ser engajados em nenhum tipo de prescrição de treinamento sistematizada, nem de força, nem de cardio, nos últimos 6 meses que antecedeu o estudo. Então, pegaram lá os idosos, paradões, que normalmente um idoso vai procurar você. Tu conhece algum idoso atleta, bombadão, fisiculturista que vai te procurar? Não. Vai procurar o idoso que mal consegue levantar da cadeira, que não consegue andar, que perdeu o recrutamento neural de fibra de contração rápida, que anda igual uma tartaruga, que tem dor nas costas, que não consegue nem falar, que já fica cansado. É esse tipo de idoso que você vai pegar. Ou você acha que você vai pegar como personal um idoso atletão com capacidade de 20 anos de idade? Esse cara não vai te pagar para treinar, ele vai treinar sozinho porque ele já está bem. Então é esse tipo de idoso que você vai pegar, exatamente o que está aqui no estudo. Muito bem. Com relação ao teste de 1RM, inicialmente, os sujeitos realizaram um aquecimento de 5 minutos numa bike, certo? E depois um aquecimento específico no aparelho leg press, né? Esse aquecimento era consistido de uma série de 8 repetições a 50% da carga de 1RM. Depois foi seguido por mais um aquecimento de uma série de 3 repetições a 70% de uma RM, com 1 minuto de recuperação entre essas séries. 3 minutos após esse aquecimento, os sujeitos entraram para fazer o primeiro teste de 1RM deles, primeira tentativa. Os sujeitos, então, tinham 5 tentativas para poder achar e encontrar a carga de 1RM, né? Olha isso, idoso fazendo teste de 1RM. Se idoso faz teste de 1RM, imagine o preditivo, meu querido, que eu ensino lá no teste, no curso Segredos da Hipertrofia. Te ensino lá como fazer um teste preditivo de 1RM, sem risco de lesionar, sem risco de machucar. Pelo amor de Deus. Então aqui, o intervalo entre as tentativas de 1RM foi de 3 minutos. Eles tinham até 5 tentativas para encontrar a carga de 1RM. Os sujeitos foram verbalmente encorajados
pelos pesquisadores durante as tentativas de URM. Ou seja, os caras ficaram lá no ouvido dos velhinhos, vambora, velho, vambora, empurra, empurra, empurra o leg press. Pressão nos velhinhos. Com relação ao treinamento de força, inicialmente, os sujeitos tinham aquecido nessa bicicleta estacionária por 5 minutos e depois os sujeitos realizaram 4 séries de 10 repetições com 1 minuto de intervalo entre as séries no leg press 45. Né? Perfeito. Nas primeiras 5 semanas de treinamento, a intensidade do treinamento era 70% de 1RM, baseado nos valores de pré-teste, ou seja, que eles fizeram lá no teste de 1RM. Para as últimas 5 semanas, a intensidade do treinamento foi aumentada para 80% de 1RM, fazendo retestagem de 1RM. Ou seja, os caras ajustaram a carga de 1RM e ainda aumentaram a intensidade dos coroas, tanto homem quanto mulheres, né? Foi avaliada no meio do período do treinamento. Está aqui, ó. Bom, a amplitude de movimento da articulação do joelho durante o leg press foi de aproximadamente 90 graus. Né? Os sujeitos foram avisados para realizar, né, o movimento do leg press com uma cadência de 2-0-2-0. 2 para concêntrica, 2 para excêntrica e sem pausa. Foi orientado, ok? Muito bem, vamos aos resultados. No pré-teste, não existia diferença significativa nem na 1RM, nem na área de secção transversa medida por ressonância magnética, que é padrão ouro, entre os grupos. Ou seja, pegaram lá os caras, os homens e mulheres, você vai ficar aqui, foi escolhido aleatório para ficar sedentário, não vai treinar, e você foi escolhido aleatório para fazer o exercício. Né? 2 grupos. Não houve diferença entre os grupos, ou seja, estava todo mundo paradão com relação à força e com relação à massa muscular, a área de secção transversa do vasto lateral. Bom, a 1RM, né, a força máxima, mostrou um aumento significativo após o período de treinamento somente no grupo que treinou. 42%. 42% ao final de 10 semanas. Um aumento de 42% na força muscular dos idosos. Mas idoso não aumenta a força. Mas sabe por que idoso não aumenta a força, meu querido? Porque tu põe idoso para fazer cócega. Sabe por que tu põe idoso para fazer cócega? Porque tu não tem coragem. E sabe por que tu não tem coragem? Porque você não olha na literatura o que é para ser feito. Porque se você olhar na literatura o que é para ser feito, você vai sentar o pau no idoso. Tá aqui o idoso trabalhando com 70% de 1RM, com 80% de 1RM. Idoso sedentário, não é nem treinado. Ah, não, mas idoso não pode pegar carga porque machuca. Aonde machuca, meu querido? Me dá a relação de causa e efeito. Onde um grupo treinou e lesionou e o grupo não treinou, não lesionou. Aonde o que lesiona não é sobrecarga. O que lesiona é biomecânica equivocada. Se você colocar o teu aluno lá, mesmo que seja idoso, para trabalhar até a falha concêntrica e que ele não perca a mecânica de movimento, que pelo menos tenha a falha voluntária, pesadão, ele vai ganhar força. Tá aqui 42% em 10 semanas. É quase metade do que ele tinha. Vamos seguir. Por ressonância magnética, padrão ouro, a análise da área de secção transversa do músculo aumentou significativamente somente no grupo que treinou, 8,4%. Imagina o que é ganhar 8% de hipertrofia, 8,5% de hipertrofia no vasto lateral. Tem muita coisa para eu poder falar lá na discussão do artigo. Vamos seguir em frente. Não existiu diferença na área de secção transversa avaliada, nem por 1RM, nem por ressonância magnética, nem por ultrassom no grupo que não treinou, né? Comparando o pré-teste com o pós-teste. Bom, a área de secção transversa do vasto lateral mensurada por ultrassom demonstrou um aumento significativo na massa muscular após a 9ª e 10ª sessão, né? 10ª semana de treinamento, que dá 18ª sessão e 20ª sessão. É importante falar aqui em cima também, porque ressonância magnética é padrão ouro de imagem para poder verificar aumento da área de secção transversa. Mas eles também fizeram ultrassom, sabe para quê? Para saber se iria existir diferença
entre a análise de uma para o outro. Sabe o que aconteceu? Não houve diferença na análise dos resultados de ressonância magnética, que é padrão ouro, para os resultados de ultrassonografia, que não é padrão ouro. Dizendo o quê? Que você pode confiar na análise de ultrassonografia e algum outro estudo que só tem análise de ultrassom. Bastante interessante isso. Bom, seguindo aqui, já falei aqui no final que houve a análise, houve ganho de hipertrofia, né, por ultrassonografia, que não houve diferença, apresentando aqui a diferença nos valores e que não houve diferença significativa entre a análise de ressonância e a análise de ultrassonografia. Patrícia, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Quem não compartilhou ainda, se puder compartilhar para algum amigo ver. Espero, dando uma pausa aqui. Fabiano Tostes, obrigado. Espero que vocês aí possam, espero que vocês estejam gostando aí dos resultados. Apresentando aqui agora graficamente para poder ficar mais fácil. Esse quadro aqui da esquerda é a análise de um RM. Em branco aqui é o grupo que treinou. Então vocês observem aqui um asterístico, ou seja, houve diferença significativa no aumento de força. 42% de aumento na força muscular com apenas um exercício, treinando 2 vezes por semana, velhinhos acima de 60 anos destreinados. Quadro da direita, variação angular, porcentagem, área de secção transversa, houve aumento significativo na área de secção transversa do vasto lateral a partir da 9ª semana. 9ª semana, treinavam 2 vezes por semana. 9 vezes 2, 18. 18 sessõezinhas, cara. É 1 mês e pouco para um idoso que você tem, que te paga 3 vezes por semana, treina segunda, quarta e sexta. E aí você vai falar assim na avaliação, não, porque, olha, infelizmente, por causa dos processos deletérios do envelhecimento, a gente não tem mais como aumentar a massa muscular, e aí a força também fica comprometida, porque você não consegue colocar sobrecarga alta, porque vai te lesionar, vai te dar tendinite, que vai te dar isso, que vai te dar aquilo. Olha, por ter um umbigo, antes de abrir a boca para usar de desculpa, dizer que o idoso tá ruim, que não pode. No cardio, tá lá no meu canal do YouTube, eu já mostrei que ganha condicionamento igual e emagrece igual a jovem. E agora aqui, parece que na força aumentou e na hipertrofia aumentou. Vamos ver comparando com jovens. Vamos à discussão, vamos para a discussão do artigo, que é o que interessa. A discussão é que a gente vê realmente quem tem garrafa para vender. Os caras passam um pente fino e falam sobre tudo na discussão do artigo. Eduardo Lopes, seja bem-vindo. Leandro, trabalharam aqui, ó, Leandro, eu vou te dar essa resposta aqui no final, tá? Eles trabalharam a 80% de um RM. Vou te dar aqui o protocolo já já. Vamos seguir na discussão do artigo. Até porque, antes da gente começar a discussão, Leandro, eu vou te dar até uma informação aqui. Mas independente eu vou te dar isso depois, posso escrever depois. Mas independente de ser até a falha ou não, Leandro, a gente já tem estudo na literatura que mostra principalmente que você não precisa chegar até a falha em todas as séries para ter hipertrofia, comparando com quem chega até a falha. Então, assim, independente de ser até a falha ou não, se não foi até a falha, não faz diferença nenhuma. Se foi até a falha, pode ser que tenha sido melhor ainda. Eu vou dar uma olhada aqui no protocolo, no final da apresentação, a gente olha, mas independente de ser até a falha ou não, a gente já viu na literatura, e eu apresentei já esse artigo, que quando você faz um treinamento onde você chega na falha concêntrica em todas as séries, comparando com outro que você não chega, que você chega próximo, não existe diferença significativa para hipertrofia. Então, beleza, vamos seguir. Tá respondido, Leandro? Discussão do artigo. Esse estudo teve como objetivo investigar o tempo necessário para ocorrer aumento na área de secção transversa, né, hipertrofia do vasto lateral induzida pelo treinamento de força em idosos. Nosso principal resultado foi que os idosos apresentaram hipertrofia significativa do vasto lateral após 18 sessões de treinamento de força, 9 semanas, treinando 2 vezes por semana, cara, um exercício.
O aumento na força muscular foi de 42%. Um exercício 2 vezes por semana, idoso destreinado. E tu vem dizer que tu não hipertrofia o teu idoso e não aumenta a força dele porque não dá? Por causa dos processos deletérios do envelhecimento? Cara, para de usar desculpa, pelo amor de Deus. É por isso que professor de educação física me odeia, porque eu falo a verdade. Os caras que fecham junto com a literatura, que fecham junto com a evidência, né? Com o que a literatura apresenta, as pesquisas demonstram, não tem raiva de mim. Agora o cara que trabalha errado, o cara que não periodiza, o cara que não faz teste de carga, o cara que não faz teste de repetição máxima, o cara que não faz teste de esforço, que não sabe o VO2 máximo do aluno, que não apresenta uma periodização do aluno, que cada dia é uma aula, que vai lá Bangu, vamos fazer aqui a série do Tavago. O que é a série do Tavago? Tavago é um método, ou seja, vai para onde está vazio. O cara que faz a série do que está vazio, que não periodiza, que não tem no papel, esse cara odeia o Rodrigo Baladã, porque o Rodrigo Baladã fala na lata mesmo, porque o Rodrigo Baladã não tem. Aí vai falar, o Rodrigo Baladã é polêmico. Não sou polêmico não, eu sou autêntico. Eu fecho junto com a literatura. O Rodrigo Baladã fala mal de colega, fala mal da profissão. Eu não cito o nome de ninguém, não tenho o menor receio de ser antiético. Eu cito uma porção de coisas que eu vejo errada na educação física, e não existem 200 formas de prescrição. Fiz o curso do Rodrigo Baladã, cara, muito maneiro a forma como ele prescreve treinamento de força. Maluco, para com isso. O Rodrigo Baladã não criou método nenhum. O Rodrigo Baladã não prescreve de forma bacana, maneira nenhuma. O Rodrigo Baladã prescreve o que está na literatura. O que os pesquisadores, como Belmiro, Simão, que é a galera forte lá da UFRJ, que eu tenho um imenso prazer, satisfação e honra de poder lá assistir os caras me darem aula, que são os maiores do país. E eu tenho a oportunidade de assistir os caras me dando aula de graça. Eu me sinto um felizardo de poder assistir e ouvir os melhores desse país me dando aula. Então eu sigo o que esses caras pesquisam, publicam, mostram como você tem que fazer na prática. A única coisa que eu faço é pegar, ler, traduzir, interpretar e aplicar para os meus alunos. Agora o cara que não faz isso, e aí fica com raiva, com despeito, que o Rodrigo Baladã começa a apontar. Só que aí o que faz? A carapuça serve, porque fala, puta, o cara tá falando comigo, o Rodrigo Baladã tá falando diretamente comigo, eu não tô falando de ninguém, eu não tô falando o nome de ninguém. Agora, quem não estiver trabalhando baseado no que a literatura mostra, eu vou bater no pé, porque eu prescrevo do jeito que a literatura mostra. Então para de usar esse tipo de desculpa. Não, mas isso não dá, porque não dá para fazer isso assim. Mas não dá para periodizar porque o aluno não segue o planejamento, porque o aluno falta, porque, meu irmão, a tua obrigação é prescrever para ele o que houver de melhor, o que tiver de melhor, do que existir de melhor na literatura. Se o cara vai fazer ou não, se o cara vai faltar, que não sei, isso aí é outros 500. Você como profissional, o que é profissional? É o cara que vive daquilo. Então, se você vive disso, você tem que fazer o melhor que tiver para entregar para o teu cliente. Se ele vai fazer, se ele vai seguir, se ele vai respeitar, isso é outra história. Aí tu lava tuas mãos. Mas o melhor tu tem que fazer, sabe para quê? Para tu botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro tranquilo, não tenho receio de ser antiético, não falo o nome de ninguém, muito pelo contrário, não entro em rede social de ninguém para ficar escrevendo, criticando o post dos outros, como muita gente faz na minha rede social. Eu devo estar muito famoso, né? Porque todo santo dia tem algum Zé Mané lá entrando na minha rede social falando, mas isso assim. Aí ou eu não respondo mais, ou eu só escrevo assim, faz o seguinte, cria uma página, coloca 20 mil seguidores na tua página e posta o que você quiser. Ao invés de você ficar entrando na minha página para você criticar o que eu posto, cria uma página, coloca 20 mil seguidores na página, na tua fanpage ou no teu perfil do Instagram e começa a escrever o que você acha que é certo. Eu só respondo assim agora. Então, voltando à vaca fria, um grupo de profissionais, de professores que odeiam o Rodrigo Baladã porque o Rodrigo fala a verdade, porque o Rodrigo vem aqui, mostra evidência científica que o idoso pode ganhar força absurdamente, que o idoso hipertrofia, destreinado, sedentário, com apenas 18 sessões, fazendo 2 vezes por semana, idoso sedentário. Aí quando o cara chega na academia do meu lado e fala que assim, idoso não ganha força nem hipertrofia, aí eu falo na cara dele que o problema é o trabalho dele, o cara fica puto comigo. Essa é a grande verdade. Antônio Oliveira, saudável, sem doença. Critério de exclusão, lesão, ostomio articular, problema cardíaco, tomar remédio e por aí vai. Beleza?
Não, nada de dieta, nada de suplemento. Seguiram a vida normal, amigo. Não tem essa. Pega lá o teu velhinho, coloca ele para treinar, sedentário. Chegou para você, dá a mãozinha para ele que ele não consegue nem andar, leva ele lá, coloca ele no leg press, regula, coloca ele para fazer o exercício, ensina como tem que fazer, mete o pau no velhinho. 2 vezes por semana, 18 sessões. Vamos seguir. Bom, a hipertrofia muscular, eu parei aqui, né? A hipertrofia muscular, a resposta hipertrófica ao protocolo de treinamento de força, tem sido extensivamente estudada. No entanto, no melhor do nosso conhecimento, os autores falando, somente 2 estudos investigaram o tempo necessário para a hipertrofia muscular, ambos em jovens, né? O do Saynes, que eu cito no curso Segredos da Hipertrofia, demonstrou um aumento significativo do quadríceps, da área de secção transversa, após 9 sessões de treinamento de força, né? Que ocorreu entre a 3ª e a 4ª semana de treinamento em jovens. No entanto, a avaliação da hipertrofia ela foi avaliada 10 dias, a partir de 10 dias para frente, ou seja, esse aumento inicial na área de secção transversa pode ter sido detectado, né, com uma janela curta de tempo entre as avaliações, diferente desse estudo que eles fizeram. Além disso, o protocolo consistia de 4 séries de 7 repetições numa cadeira extensora flywheel. Não vou dizer que tipo de cadeira extensora é essa. Só vou dizer que tipo de cadeira extensora é essa para quem ficar no final. Alguém sabe aí o que é uma cadeira extensora desse tipo? Fernando Luiz, o Sócrates vai fazer o pai de cobaia. Porra, pois é, Fernando. Deixa eu parar para ver aqui, para ver se alguém sabe que tipo de cadeira extensora é essa. E aí, eu vou dizer por que aconteceu essa hipertrofia. Este método de treinamento tem sido considerado como um estímulo forte para a hipertrofia muscular, esse tipo de cadeira extensora, porque é requerido um alto torque para tirar a massa da inércia no início do movimento para poder girar, ter giro de torque. Tá? O que pode ser explicado, né? A resposta hipertrófica nessa fase inicial de treinamento. Bom, um outro estudo, que foi o estudo do De Freitas, né? E colaboradores, um outro grupo, avaliou a hipertrofia, a área de secção transversa do músculo da coxa, após cada 3 sessões de treinamento. Os resultados mostraram aumentos significativos na área de secção transversa da coxa após 9 sessões de treinamento. O protocolo consistia de 3 séries até a falha no leg press e na cadeira extensora, que foi entre a 3ª e a 4ª semana de treinamento, também em jovens. Observem que o volume do protocolo desses 2 estudos que avaliaram jovens é infinitamente maior do que desse do Lixandrão, do grupo do Grinovich lá da USP. Diego, encosto reclinável. Sim, óbvio, tudo bem. Por causa da... Vai falar o quê, Diego? Por causa da insuficiência ativa? É isso? Lisiane Bagatini de Moraes. Oh, meu amor, beijo. Minha esposa online. Quem mais? Ela sabe, cadeira extensora flywheel. Minha mulher é fluente em inglês e me ajuda quando eu empaco com alguma coisa. E ela me socorreu. Vamos lá. Diego Santana, quem mais está aqui antes da gente virar o final? Quantas séries por treino? 2? Pô, Zadro, você chegou atrasado, cara. É uma vergonha, um grande amigo, um grande parceiro, pegar a live atrasada, cara. Isso não se faz. Vamos lá. O que tem mais aqui? Vamos seguir. Não tem mais nada. Já li aqui. Próximo. Opa! Como o envelhecimento parece dificultar a resposta anabólica ao treinamento de força, é importante entender o efeito dos protocolos de treinamento de força para contrariar esse fenômeno que se chama resistência anabólica em idosos.
Todo mundo sabe dos processos deletérios do envelhecimento, da dificuldade de ganho de massa muscular, etc e tal, da dificuldade de se aumentar a força em idoso. Parece que esse estudo aí vai contra tudo isso, né? Tudo que livrinho nacional diz, não, que o idoso você tem que ter cuidado, 3 de 15 idosos, eu acho isso uma piada. Piada! História da carochinha para boi dormir. Não, tem que fazer 3 de 15 para adaptar. Aí você coloca 3 de 15 para o idoso adaptar e aí você faz uma carga levinha. Beleza, carga leve, baixa tensão na fibra, no músculo, com volume alto, vai recrutar que tipo de fibra? Tipo 1, vermelho oxidativa lenta, legal. Aí você passa 6 meses fazendo isso. Aí da noite pro dia você fala assim, agora ele já adaptou, agora eu posso aumentar a carga. Aí tu enfia a carga nele e manda ele fazer 5 repetições. Sabe o que vai acontecer? Você vai atropelar o velho. Sabe por quê? Porque ele vai estar utilizando agora que tipo de fibra? Contração rápida, 2A ou 2X. Tá adaptada? Não tá do mesmo jeito. Tu vai arregaçar o velho. Tu passou 6 meses perdendo tempo, estimulando uma fibra que o idoso não perde. Precisa estudar sobre o processo deletério do envelhecimento para saber qual é a cadeia pesada de miosina da fibra, do tipo de fibra que o idoso perde. Tá faltando fisiologia do exercício e também fisiologia humana para entender o processo deletério do envelhecimento. Passa 6 meses botando o velhinho para fazer 3 de 15, da noite pro dia coloca o velhinho para fazer 6, 8 repetições. Amigo, vai arregaçar o velho do mesmo jeito. Então para de inventar essa história de adaptação. Você adapta o que você treina. Se tu estimula a fibra tipo 1, recrutamento de unidades motoras de fibras lentas, tu vai adaptar o quê? Fibra lenta. Se você recrutar fibra de contração rápida, tu vai adaptar fibra de contração rápida. Velhinho precisa de quê? Força pura para poder levantar da cadeira rápida. Como é que o velhinho levanta da cadeira rápida? Levanta igual uma tartaruga, demorando 3 dias, apoiando, segurando no braço, no enfermeiro, no acompanhante, ou levanta saltando, faz um jump, counter, um agachamento contra movimento. Pelo amor de Deus. Então para de ficar 15 repetiçõezinhas no idosozinho, porque eu vou lesionar. Olha pro teu umbigo, toma vergonha e lê o que a literatura te apresenta de graça. E pega os velhos e põe os velhos para arrebentar. Eu tenho uma aluna minha de 65 anos, todo mundo sabe. Estoporo ela todo dia, arrebento ela. Nunca lesionou, nunca parou de treinar. Tá comigo, vai fazer 9 anos. Vai ficar velhaca, caduca, Simone Rosman. Entra lá no Facebook dela e podem perguntar se é verdade. E ela ainda reclama quando na fase ondulatória de periodização ela está trabalhando com volume alto. Ela só quer trabalhar força pura. 3, 4, 5 repetições. Ela já deu até essa declaração, está lá no meu site. Entra lá no meu site, vê lá no blog, depoimentos, está lá a Simone Rosman falando sobre isso. Eu sempre falo dela. Tá comigo, vai fazer 9 anos, arrebento ela todo dia, nunca lesionou, aumenta a massa muscular, faço avaliação periódica, aumenta a força. E aí, tá na literatura, não tô inventando nada. É isso aí, Josiane, Emerson, é isso aí, cara. Vamos lá que eu quero ver aonde paramos. Então o idoso tem esse fenômeno aí de ter uma resistência de ganho de massa muscular. Nossos resultados mostraram que os idosos aumentaram significativamente a área de secção transversa do vasto lateral após 18 semanas, né? 9 sessões. Como aparentemente, o maior período que os estudos reportados anteriores quando falam de jovens, né? Ou seja, então o idoso demorou mais a hipertrofiar do que os estudos que fizeram o tempo necessário, analisar o tempo necessário de hipertrofia em jovens, que foi entre 9 e 12 sessões. Esse aqui foi com 18 sessões. Muito bem. Interessantemente, esses resultados mostram concordância, né, com Kumar e colaboradores, né, onde os idosos eles apresentaram baixa taxa de síntese proteica miofibrilar após uma única sessão aguda, né, de treinamento de força quando compararam com sujeitos jovens o mesmo protocolo, a mesma sessão. Assim, né, portanto, dessa forma, as informações mencionadas acima parecem sugerir, né, um atraso na resposta hipertrófica ao treinamento de força em idosos, né? Outras variáveis também podem ter afetado a precisão quando comparamos nossos achados com os achados anteriores desses estudos em jovens. Por exemplo,
intensidade do treinamento, modo, volume, frequência semanal, status do treinamento, se é treinado ou não treinado, podem ter influenciado as adaptações reportadas relacionadas ao treinamento, né? Assim, somente indivíduos idosos foram avaliados nesse estudo, o que dificulta com exatidão a gente afirmar se existe diferença, se existiria diferença no tempo necessário de hipertrofia se fosse o mesmo protocolo comparado com idosos, com gente jovem. Olha que coisa bacana. Não tem na literatura comparando o mesmo protocolo, que poderia ser esse ou outro qualquer, jovem com idoso. Não tem. Então você não tem como afirmar que o idoso ele tem um delay, um retardo ou uma dificuldade na hipertrofia quando comparado com o jovem. Sabe por quê? Tu testou, mediu, avaliou, calculou, quantificou, publicou? Foi validado? Não. Então, tudo que você falar, tudo que eu vier a falar é especulação, ok? Fica no campo especulativo. Futuros estudos podem comparar o tempo necessário para a resposta hipertrófica entre as idades com um programa similar de prescrição de treinamento de força. Foi o que eu acabei de dizer. Aplicações práticas. Bom, é importante destacar que este é o primeiro estudo a investigar o tempo necessário para se gerar hipertrofia em idosos. Em resumo, apenas 10 semanas de um único exercício de treinamento de força foi efetivo para aumentar a massa muscular e a força em idosos. Idoso sedentário, acima de 60 anos, um exercício 2 vezes por semana, um exercício, 10 semanas. Com 9 semanas, ou seja, 18 míseras sessões, 42% no aumento da força e 8,5% de aumento na área de secção transversa, aumento de miofibrila, proteína contrátil miofibrilar. Com um exercício apenas foi realizado. Estes resultados podem sugerir uma dificuldade na resposta anabólica de cada sessão de treinamento de força em idosos. Foi apenas um exercício. Imagina você prescrevendo o programa de treinamento do teu aluno, como eu mostro que tem que ser lá nos Segredos da Hipertrofia. Quem está aí? Igor Sartori. Pei! Meu camarada, grande professor e fisioterapeuta. No curso Segredos da Hipertrofia, para quem já assistiu aí pode falar, mas não precisa dizer, não sei se todos aí já adquiriram o curso Segredos da Hipertrofia, eu mostro qual o volume, qual a intensidade, qual a recuperação, qual a quantidade de exercícios, qual a frequência semanal, qual a velocidade, qual é a melhor dose resposta para a hipertrofia, baseada em evidências com relação ao treinamento de força. Um único exercício nesse estudo conseguiu uma hipertrofia em idosos destreinados. Imagina se você pegar o teu idoso destreinado, aluno de personal, e prescrever certinho o protocolo, desde os testes iniciais, dos protocolos, da metodologia que precisa ser feita, seguido os parâmetros, como eu mostro no curso Segredos da Hipertrofia. Imagina se você seguir. Aí tu vem dizer que o teu idoso não hipertrofia porque ele já tá velho, não tem hormônio, não aguenta sobrecarga. Olha para dentro de você. Tá mastigado, né, Sócrates? Ô, Igor, eu vendo sonhos, Igor. Me venderam sonhos a vida inteira. Professor José Carlos Lima de Souza Galo, meu grande mentor, meu mestre, foi quem, na verdade, me ensinou
tudo que eu sei, devo muito a ele. Eu era um Zé Ninguém, um moribundo, no primeiro período de graduação da minha querida Universidade Estácio de Sá, quando eu estava começando a minha profissão, lá em 2001, onde ao final do meu primeiro semestre de faculdade, eu fui para um congresso internacional de ônibus, viajei 1 dia e meio de ônibus com um grupo de estudantes, e conheci o Galo estava no auge, personal da Xuxa, do Murilo Benício, da Débora Seco, da Giovanna Antonelli, e eu assisti um curso dele de 20 horas, 4 dias seguidos, e eu fiquei encantado, maravilhado, e eu falei assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E quando ele acabou o curso, eu fui até o palco e eu literalmente ajoelhei nos pés dele e falei, pelo amor de Deus, eu preciso aprender o que você sabe. E o Galo, eu devo muito a ele, eu devo tudo a ele. Foi o primeiro cara que me orientou, juntamente com a minha grande formação que eu tive na Universidade Estácio de Sá, lá no campus Ax, que nem existe mais. Eu devo muito a Estácio, a todos os professores que eu tive, de graduação, de pós-graduação, em cursos extracurriculares. Eu busquei muito, é verdade, eu quis muito, mas se não fosse o Galo, eu acho que sem dúvida nenhuma eu não estaria aqui. Eu sou um eternamente grato por tudo que ele me fez. Então, assim, quem falava essas coisas, ô Igor, de vender sonhos é o Galo. E o que a gente tem que vender para os nossos alunos, para os nossos clientes de personal, é sonho. Você tem que chegar e saber atingir no âmago da questão aquilo que o teu aluno quer. Se ele quer hipertrofia, dê hipertrofia para ele. Se ele quer só conversar, converse bastante com ele. Dê sonhos para o teu aluno. Se aquela mulher ela quer levantar o glúteo dela, se vira, mas levante o glúteo dela. Sabe por quê? Vai ser Deus no céu e você, personal dela, na terra para o resto da vida. E o Galo me ensinou isso no primeiro período de graduação e eu jamais esqueci disso. E hoje, por acaso, eu estou aqui batendo esse papo maravilhoso com vocês, podendo ser quem eu sou. Muita gente gosta, muita gente desgosta. Eu acho que a maioria desgosta. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Às vezes tem pessoas que brincam dizendo que eu gosto que as pessoas não gostem de mim. Isso é uma grande piada, não é nada disso. Mas, infelizmente, pelas coisas que eu falo, do modo que eu falo, tão sincero, tão verdadeiro, tão único, incomoda muita gente, né? As pessoas que não seguem o que é certo. E o que é certo não é o que o Rodrigo Baladã diz, não, pelo amor de Deus. O que é certo é o que a literatura mostra. Eu só sigo a literatura. E tem gente que se incomoda com isso. E aí começa a falar mal do Rodrigo Baladã, começa a criticar o trabalho do Rodrigo Baladã. Mas quando na verdade critica o trabalho do Rodrigo Baladã, criticar o meu trabalho não tem problema. O problema é criticar a literatura. É difícil você, na base do achismo, sem fundamentação, sem base científica nenhuma, você ficar criticando o que a literatura pesquisa e encontra como resultado. É meio incoerente isso, né? Enfim, criticar o Baladã não tem problema, é a vida que segue. A gente vira a página e segue o caminho. Enfim, Andressa, tudo bem? Então, Igor, bacana isso que você falou aí, né? Eu, sempre que tenho oportunidade, eu falo do Galo. O Galo é um cara que realmente me deu algo mais dentro da profissão. Não sei se ele está assistindo, se isso pode chegar um dia no ouvido dele. Também não falo isso para chegar no ouvido dele, enfim. Se chegar, ótimo. Se não chegar, eu sei que dentro do coração dele, ele sabe que eu tenho essa gratidão eterna por tudo que ele fez por mim. Beijo no coração, Galo. Eternamente grato. Enfim. O Leninger. Verdade, Igor. Enfim. Muito obrigado, Igor. Obrigado mesmo pelas palavras, irmão. Puxa vida, a gente trabalhou junto durante muito tempo. Muito obrigado. A gente vai procurando evoluir, né, Igor? Como pessoa, como profissional. Eu gosto do que eu faço, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E obrigado pelas palavras, Igor. Eu tenho certeza que você continua sendo um profissional de ponta, como sempre foi. Tu conseguiu fechar tua fisioterapia, é um grande diferencial. Agora você abrange o corpo completo. Você pode trabalhar com reabilitação, com recuperação, com fortalecimento, com hipertrofia, com emagrecimento, com estética, com parte psicológica, com doença, com grupos especiais. Você, sem dúvida nenhuma, se tornou um grande profissional, já era, sem dúvida nenhuma, todos esses anos de estudo aí que você vivia com um livro de fisioterapia na mão, a gente sempre se cruzava lá na academia, sem dúvida nenhuma, é um grande profissional. Obrigado pelas palavras.
Lucas Vinícius quer saber o que é a cadeira flexora Flywheel. Essa cadeira flexora é diferente da cadeira flexora normal. Enfim. Fechamos aplicações práticas, está na osteopatia. Puta, vai virar um monstro, Igor. Deus que me perdoe, é outra graduação. Aí vai virar um cavalo, já deve estar um cavalo de conhecimento. Osteopatia é sensacional. Doutor Ivan Mariano, quem puder, adiciona no Facebook, equipelife.com.br. É um monstro, sabe muito. Falar de fisioterapia também, não falar de Maristela Carvalho é um crime, né? Maior fisioterapeuta dessa cidade do Rio de Janeiro, quiçá do país, sem dúvida nenhuma. E aí, idoso hipertrofia ou não, cara? Olha isso aí. Idoso hipertrofia ou não? Não, mas o meu aluno de personal não hipertrofia, ele tá velho, não tem mais força. Mesmo se eu botar carga alta, ele vai arrumar uma tendinite antes de hipertrofiar. Hashtag SQN. Hashtag só que não. O que é uma cadeira extensora Flywheel? Vamos lá. Deixa eu baixar aqui. Vocês estão me vendo aí? Aqui. Vamos observar. Opa, já estão vendo aí, ó? Videozinho. Olha o que é uma cadeira extensora Flywheel. Essa aqui é uma máquina, né? Que faz muita coisa. Só nesse país terceiro mundo isso não tem aqui. Isso é um vídeo antigo. Olha o que essa máquina faz. Oba! Cadeira extensora Flywheel, sabe o que isso significa? Cadeira extensora de anilha. Só quem é do bodybuilding sabe o que é isso. Cadeira extensora com anilha, não é com plaquinha e cabo de aço, não. Para você tirar isso da inércia, você tem que ter um torque muito grande. Olha o que essa máquina faz. Além de cadeira extensora, cadeira flexora. Aqui não é só isso não, cara. Além de fazer esses movimentos, vamos ver aí o que mais essa máquina faz. E essa máquina não é uma máquina de academia não, é tipo uma máquina de home, de condomínio, que você pode utilizar. Mesa flexora, cara, com anilha. Olha lá, tá difícil o movimento, chegar nos últimos graus lá, por causa da anilha aqui, ó. Aqui, ó, a anilha vai subindo, vai ficando mais difícil nos últimos graus. Cadeira extensora, cadeira flexora, mesa flexora. Numa máquina, olha o tamanho da... Oh, que maravilha! Flexão de tronco. Tá ruim? Cara, na boa, se eu tivesse isso daí na minha casa, no meu quintal, eu só precisaria de mais um Smith. O resto é mole. Colocaria uma barra, uma paralela, resolvi meu problema. Leg extension, flywheel, e ainda faz uma extensão de tronco para trabalhar o core, tanto a parte anterior dos músculos posteriores, os paravertebrais, eretores da espinha, ainda faz extensão de tronco, cara. Essa máquina só não vem pro Brasil, cara. Isso é de 1980, isso é uma piada. Isso é inacreditável, cara. Só não vem pro Brasil. Isso aí é uma cadeira extensora Flywheel que faz muita coisa. Que isso, eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigado, muito obrigado. Em academia tem, exatamente, em academia de marombeira. Ô, Beto, já treinei muito, Hammer, tem, exatamente. Muita academia de marombeiro, ou de escubos, exatamente, de anilha. Maneiríssimo, né? Então, aquele estudo lá do Seines foi avaliado dessa forma, entendeu? Exatamente. Fechamos aqui a nossa apresentação. Gente, Emerson, obrigado aí pela participação.
Queria agradecer, acho que a live hoje foi muito bacana. Obrigado pela presença aí de todos. A gente tem 43 pessoas ainda ao vivo. Lembra, gente, mais informações, muita informação, vale muito a pena. Se você ainda não adquiriu, curso Segredos da Hipertrofia, entra lá no site www.highfit.com.br. 8 horas de curso. Eu falo de neurofisiologia, fisiologia neuromuscular, prescrição do treinamento, variáveis, métodos de treinamento, montagem de programa, periodização, indução hipertrófica, biologia molecular e celular. Cara, são 8 horas com todos os artigos gratuitos. Não esqueça também, quem estiver aí presente, tem lá no site da HiFit também o curso de HIIT, o curso de periodização. Quem é ligado ao treinamento cardiorrespiratório precisa aprender a prescrever o treinamento com cientificidade. Vai lá no site, assiste o vídeo promocional gratuito, já é uma aula, não precisa pagar nada. Tem todos os vídeos lá também. Lembrando ainda que quem precisar de algo mais direcionado, como por exemplo um estudo de caso, tem lá o curso Ciência na Prática, que foi mais 2 profissionais da área de nutrição. Eu para prescrever o melhor treinamento para hipertrofia, um nutricionista para prescrever a melhor dieta para hipertrofia e um outro nutricionista para prescrever os melhores suplementos para hipertrofia. Essas 3 questões, tanto para a hipertrofia quanto para o emagrecimento. Ciência na prática hipertrofia e ciência na prática emagrecimento. Um estudo de caso muito comum com aquilo que você vai se deparar na prática no teu dia a dia. Vale muito a pena para quem precisa de um norte, seguir um modelo, que tem algum aluno e não sabe o que prescrever, como começar com ele, que tem uma característica muito comum do aluno que a gente encontra na nossa academia de ginástica como professor de musculação e a gente mais ainda sendo personal. Né? Marcelo Brandão, obrigado aí pela presença de vocês. Gente, obrigado pela live de hoje. Aos amigos, tudo. Aos inimigos, a leitura. Um forte abraço e até a próxima live. Obrigado.